do Dia Nacional de Combate ao Diabetes, celebrado nessa data aqui no Brasil. Então, esta data visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do tratamento da doença que afeta milhões de brasileiros. Quem vai trazer mais detalhes, vai falar sobre isso um pouco mais aqui na Com FM, nesta manhã, sexta-feira, é o Dr. Fernando Ranguetti, presente. Bem-vindo, prazer, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Fran, bom dia aos nossos amigos dessa sexta-feira. E realmente, Paulo, esse é uma doença que merece não só um dia para combate, né? Mas muito cuidado da população em geral, né? Nós temos basicamente 3 tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2 e gestacional. Existe um outro tipo mais raro que é o LADA também. Mas o grande número de pacientes diabéticos que nós temos, a mais comum é a diabetes tipo 2, né, que é aquela diabetes que aparece no adulto, né, e tem alguns fatores de risco. Então, pacientes com sobrepeso ou obesidade, né, aumento da gordura na região do abdômen, sedentarismo, fatores genéticos, né? A gente sabe que a diabetes tipo 2, se o paciente tem pais ou irmãos ou tios que são diabéticos, isso vai aumentar o risco dessa pessoa desenvolver essa doença, então, que é uma doença causada pelo aumento do açúcar circulante no sangue. Isso ocorre na diabetes tipo 2 por 2 motivos principalmente. Primeiro, a resistência à insulina, né? A insulina é um hormônio produzido no pâncreas, né? Um órgão que nós temos no abdômen, que diminui o açúcar no sangue. Então, quando a gente come um doce, quando come alguma coisa que tenha açúcar, aquele nível de açúcar sobe no sangue, a insulina, que é esse hormônio, vai lá e diminui faz com que o açúcar entre nas células do corpo, principalmente nas células musculares e adiposas, né? Só que no diabético existe uma redução da tolerância, né? Eles fazem uma resistência à insulina. Então o nível de açúcar fica mais alto e com isso também começa o pâncreas a produzir menos insulina. O resultado disso é um aumento do açúcar no sangue e os consequentes sintomas, né? Então o paciente começa a ter muita sede, começa a urinar muitas vezes em muito volume, começa a ter muita fome, né? E ao mesmo tempo começa a emagrecer. Então, perda de peso. Perda de peso, né? Então a perda de peso, mesmo com muita fome, né? Que a gente chama de polifagia, né? O aumento da urina, das vezes que o paciente vai urinar, e também visão turva, a né? questão da visão, né? Isso, visão turva. Isso são sintomas que eles podem aparecer, mas de uma forma mais tardia, quando os níveis de glicose, os níveis de açúcar no sangue já estão muito elevados. Outros sintomas que podem aparecer são aquelas feridas que não cicatrizam. O diabético tem dificuldade para cicatrizar feridas, formigamentos nos pés, nas mãos, por um comprometimento já dos nervos periféricos, né? Então tudo isso são sintomas que levam a gente a prestar atenção e procurar o médico, né? Daqui a pouco, doutor, o cara tá muito mal-humorado. Pode ser uma consequência também, né? Nervosismo, mal-humorado também, certeza. Diabetes ocasiona isso. Ocasiona isso. Secundariamente, tu pode estar comendo demais, urinando demais, acordando 3, 4 vezes à noite para fazer xixi. Isso vai causar depois, né? Com o passar do tempo, vai causar um problema de humor, né? Um problema de ansiedade. Tudo isso vem junto com a doença primária. A partir do momento que a gente tem um paciente com esses sintomas, o ideal é não deixar chegar nesses sintomas, né? Aí nós vamos ter o paciente se apresentando até o médico, indo até o médico e fazendo um exame muito simples, que é a coleta de sangue para medir a glicose, e depois alguns outros testes que se fazem, né? Para realmente consolidar esse diagnóstico. A partir disso a gente vai fazer um tratamento, né? E nós sabemos que a diabetes é uma doença crônica, que na grande maioria das vezes não existe cura para isso, né? A reversão da diabetes tipo 2, ela só ocorre em alguns casos na diabetes inicial, ou seja, até os primeiros 5 anos, quando o paciente tem diabetes tipo 2,
se essa pessoa mudar o seu estilo de vida, por exemplo, uma pessoa que pesava muito, era obesa, começar a praticar esporte, mudar radicalmente a sua dieta, começar com uma dieta muito saudável, praticar esporte, baixar o peso e entrar num peso ideal e num programa de exercícios físicos e dieta orientada por nutricionista, esse paciente pode ter a sua diabetes revertida. Mas não é a regra, né? Então, além da mudança de hábitos, né? A gente pode ter também o início de medicações. Existem 2 tipos de medicação para diabetes, que são os hipoglicemiantes, a medicação que efetivamente diminui o açúcar do sangue, ou a insulina. Em casos mais severos, o paciente vai precisar de insulina injetável, né? Porque não produz mais insulina e a insulina vai ter que ser aplicada de uma forma constante. Doutor, a questão das crianças, né? Como é que esse processo normalmente é hereditário, né? Para a criança vir a desenvolver essa doença? Fran, isso é importantíssimo. A gente sabe que a diabetes tipo 2, que é a do adulto, né, basicamente, entre aspas, ela tem um componente genético muito forte. A diabetes tipo 1, que é aquela que muitas vezes é diagnosticada na criança, essa não tem um componente genético tão importante, né? O que ocorre na diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde o próprio organismo vai desenvolver anticorpos contra o pâncreas e aí vai se tornar o paciente vai se tornar diabético. Aí a genética não tem um fator tão predominante, né? A gente sabe que isso é um acaso que pode acontecer nessas crianças que de uma hora para outra se tornam diabéticas e dependentes de insulina. Essa é a diabetes do tipo 1, que é uma diabetes que vem então desde a infância até a idade adulta, e essa nós não temos, para essa não existe uma cura definitiva. Muito bem, doutor. Como o senhor disse aí, pacientes com história familiar, né? Que o DM é diabetes mellitus, é isso? Diabetes mellitus. Mellitus. Devem ser orientados, né? Com certeza. Sempre aí por um profissional, né? Para saber de fato como conduzir a sua vida a partir do momento que constata. Exatamente. Então, aqueles pacientes que têm já uma condição genética, familiares com diabetes, tem que ter um cuidado redobrado, principalmente com peso e atividade física e estilo de vida. Doutor Fernando Ranguetti, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um bom final de semana para todos. Igual, bom dia. Bom dia com Rádio Com. Previsão do tempo. Oferecimento. Tortas Rênica, independente